Olá, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Monteiro, gerente comercial da Colormix. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês e agradecer a presença nesta nossa webinar da Colormix Especialidades, em associação com a ABC, a Casa da Cosmetologia. Agradeço mais uma vez à ABC pela oportunidade de parceria na realização desses eventos ao longo desses últimos anos. O tema da webinar de hoje será Antes e Depois do Sol, com a nossa coordenadora técnica da área de Ciências da Vida da Colormix, Juliana Gonçalves. Lembrando a todos que este evento também está sendo transmitido pelo YouTube no canal da ABC. Caso você não consiga assistir na íntegra, o vídeo depois ficará disponível nesse canal. Aproveito a oportunidade e solicito para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais da Colormix, pois dessa forma vocês poderão receber notificações e informações sobre as nossas novidades e eventos. As perguntas ou dúvidas serão respondidas no final do evento e vocês poderão colocar suas perguntas no Q&A ou diretamente no chat, que a gente estará aqui para respondê-las. Agradeço novamente a presença de todos vocês e vamos dar sequência a esta webinar com a Juliana Gonçalves, e a gente se vê no final para as respostas das perguntas. Então, seja bem-vinda, Juliana. Oi, Ale, muito obrigada. Bom dia, espero que todos estejam bem. O assunto de hoje é, mais uma vez, uma categoria que sofreu impacto na pandemia, com a quarentena, com as suspensões das viagens e atividades, que é a área de produtos para o sol. Porém, né, já em 2021, e a tendência agora em diante, é de que essa categoria volte a crescer com a retomada das atividades, com as viagens, e que é um lugar que tem espaço para inovar e crescer. Importância dos produtos de cuidado e de proteção. Primeiro de tudo, é porque nós vivemos no país tropical, a nossa localização geográfica é de alta incidência de luz, né? Bastante quente, bastante calor, mesmo com os ventos desse quase inverno, mas ainda assim, né, bastante incidência de sol. Porque é a categoria que vai retomar esse crescimento e que ainda tem procura do consumidor para produtos inovadores, e também porque o uso de protetores, de produtos, né, consequentemente de produtos pós-sol, é uma questão de saúde. É o produto que ele vai garantir a proteção, que vai manter a aparência e a textura, né, ajudar a manter com o tempo, vai minimizar os danos e as possibilidades de desenvolvimento de cânceres, e vai ajudar com a manutenção e reparação dos problemas pós-sol, né? Isso para a categoria de produtos pós-sol. Essa foto aqui viralizou nas redes sociais há algum tempinho atrás e que mostra a diferença chocante entre uma região do rosto e do pescoço de uma senhora de 92 anos que ao longo de 40 anos usou o produto protetor somente na região do rosto, né? Esse nível de dano que a gente vê aqui é surpreendente. O estudo não era bem sobre isso, né? O estudo que essa foto foi veiculada, mas serve de atenção, serve de incentivo e de alerta, né? Eu imagino que você já tenha visto alguns vídeos por aí daquelas propagandas de que as pessoas na praia passam protetor na frente de uma câmera UV e se surpreendem, né, com o que elas veem, que mostra como o protetor atua nessa região, né, nesse espectro de luz. Esse vídeo aqui é mais ou menos isso. Eles, né, mostram algumas pessoas que foram abordadas para fazer esse teste, e que a ideia era mostrar como o sol vê você, né? Como a radiação ultravioleta identifica os danos que a gente ainda não consegue ver na nossa face. Principalmente as manchas e as sardas,
ao mesmo na região da orelha. As pessoas se surpreendem, é bastante interessante ver a reação. Mostra os fatores que ajudam, né, que melhoram ou pioram a tendência de aparecer essas manchas, como a idade, como o fototipo. Ó, o bebê praticamente não tem nenhum dano, as crianças mais jovens. Mas conforme a idade, elas começam a aparecer com mais frequência. Aqui são os exemplos de peles saudáveis relacionadas aos fototipos maiores. Mostra que o vidro consegue bloquear essa radiação. E de como, finalmente, os protetores atuam, né? Quando você passa o filtro, como ele é identificado em uma câmera UV. Praticamente a mesma coisa das peles que têm maior concentração de melanina, né? Já que a melanina é praticamente um protetor natural que absorve essa radiação. Então era isso, se alguém precisava de algum incentivo, se alguém tiver alguma dúvida de que é uma área interessante para tirar os projetos da gaveta, para voltar a fazer os desenvolvimentos, esses são ótimos argumentos. Em um dos comentários desse vídeo, eu achei muito interessante que uma das pessoas colocou o seguinte: o protetor é como se fosse uma melanina artificial. E é exatamente isso. E agora, algumas das palavras-chave sobre o comportamento do consumidor e das tendências, né? O Clean Beauty já dominou o mercado e na parte de proteção solar não é diferente. Os termos de sustentabilidade continuam com bastante procura. O consumidor também já identificou que alguns problemas ambientais podem estar relacionados ao uso de protetor solar e apelos como preservação de corais, né, é interessante de se manter em um produto. Preferência por filtros minerais, que também está relacionada com a questão de sustentabilidade e de saúde. Multifuncionalidade, aqui, né, assim como nas maquiagens, como em outros tipos de protetor, o produto híbrido, né, que desempenha múltiplas funções, né, quanto mais, melhor. Segurança, até como o próprio requisito do Clean Beauty, né, que é trazer mais saúde e segurança. Busca por texturas, né, e isso é uma procura constante do mercado, sempre em busca de uma textura melhor, sobretudo para uma categoria que já tem algumas dificuldades técnicas, né, de formulação e de sensorial. Invisível, né, quanto menos rastro esbranquiçado após a aplicação, menos efeito esbranquiçado tiver, melhor. E aqui a gente pode pontuar a questão da beleza étnica. E a busca pela ampla proteção, mais faixas de proteção, mais comprimentos de onda de ação atendidos, luz azul, luz visível, infravermelho. Essa tendência de mercado, Skiminalismo 2.0, é bastante recente. A ideia dela é simplificar as rotinas de cuidado sem abrir mão dos benefícios. A busca por produtos melhores, mais eficazes e, dessa vez, colocando a etapa de proteção solar como protagonista. Né? É uma etapa que ela não vai deixar de ser incluída nas rotinas e que esse é um produto interessante para se explorar a multifuncionalidade. Mais uma matéria, dessa vez da Brasil Beauty, dizendo que o mercado de proteção solar e de cuidados estão lado a lado, né?
que os produtos, sobretudo de recuperação de barreira, e que aqui no nosso conceito é perfeito para explorar a questão dos produtos pós-sol. Os produtos híbridos e multifuncionais e os cosméticos sem fronteiras são, né, como se fosse o apelo da vez. E cosméticos sem fronteiras aqui é aqueles que prezam por além da aparência e da funcionalidade, o bem-estar. E agora, nós desenvolvemos esse guia de soluções para desenvolvimento de produtos para antes e depois do sol, seguindo algumas tendências. A primeira é a proteção de corais, a sustentabilidade e o clean beauty, né? Alguns dos filtros químicos, como a oxibenzona, junto às mudanças climáticas, aumento da temperatura da água do mar e fenômenos como El Niño, que contribui para esse aumento de temperatura, podem acelerar a morte de corais. Isso já está na mídia, o consumidor já está com acesso a essa informação e busca uma forma de atender a sua demanda pessoal sem prejudicar o planeta. E também a diversidade e inclusão. A questão da beleza étnica no Brasil tem que ser considerada. Uma das reportagens que eu busquei para fazer a apresentação indicava que de 100 marcas de produtos de fotoprotetor no Brasil, só 4 tinham produtos específicos para atender a pele negra. Então, aqui entra a preocupação com a diminuição do efeito de esbranquiçado após a aplicação como forma de respeito. A nossa solução para essas duas, principalmente para essas duas demandas, é o Apalite, que ele é um ativo mineral multifuncional. Ele é uma estrutura cristalina, conforme a foto aqui que a gente está vendo, obtida desse minério, é natural, tem a certificação Cosmos e CEA, é multifuncional, porque ele tem estudos em vivo para aplicações contra sinais de envelhecimento. É uma opção de filtro mineral de proteção UV para formulações de demanda mais natural. O tamanho de partícula é de 100 nanômetros, não é considerado nano por causa da ocorrência natural, tanto que tem a certificação Cosmos, e tem uma uniformidade de distribuição do tamanho de partículas. E isso vai ajudar tanto na questão da proteção quanto no sensorial. Aplicações, vantagens e benefícios. Ele é considerado um booster de proteção solar ou também uma alternativa para a substituição de titânio, porque a sua performance acontece de forma similar. Ele tem uma atividade antioxidante e tem estudos que sugerem ação contra sinais de envelhecimento com a melhoria da aparência de rugas e da elasticidade da pele. O seu efeito na pele é mate e ele tem ação soft focus por conseguir entrar nessas linhas finas, né? A melhorar a aparência da superfície. Ele tem o apelo de diminuir o efeito esbranquiçado, que é muito comum nos filtros minerais, e o seu sensorial é mais leve e sem pegajosidade em comparação com os outros filtros minerais. Como incluir nas formulações? Ele pode ser dispersível tanto em veículos aquosos quanto em oleosos. Ele tem compatibilidade com filtros solares orgânicos, então, em formulações híbridas, né, que não têm os requisitos de naturalidade que podem ser incluídos filtros orgânicos, ele pode sim ser incluído tanto como um booster de proteção e com os claims de cuidados para a pele, né, por causa da prevenção de sinais de envelhecimento. Permite formulação de emulsões e de produtos anidros. É ideal para formulação de produtos de cuidados faciais com fator de proteção solar. Mesmo um hidratante que tenha proteção solar, né? Não necessariamente protetores solares. Ele é um produto, um ingrediente altamente seguro e sustentável e, por causa disso, ele é uma excelente opção para produtos de cuidado infantil, de peles sensíveis
para idosos, até pela presença de cálcio, né? É uma forma de reposição de cálcio. E um aliado para desenvolvimento de cosméticos híbridos, né? De cuidado e proteção ao mesmo tempo. Cuidado com a saúde sem comprometer o habitat marinho. A hidroxiapatita, ela tem essa natureza biomimética. O que isso significa? Que ela está presente em ossos, nos dentes, tanto humanos quanto de animais, e que o esqueleto de peixes contém esse tipo de minério. Então, ele é quimicamente compatível com um material que já está presente nesse ecossistema marinho. Então, ele é seguro, né, para os corais, ele não vai causar esse tipo de problema, né, agravar, né, no caso, não causa mais agravo. Apalite como substituto de dióxido de titânio. A apatita, ela não é um ingrediente controverso como o titânio. Ele é altamente biomimético para a pele, né, por ser um produto que a gente já tem na composição. Ele é totalmente, o termo seria skin friendly, né, que é alta compatibilidade com a pele. Ele ajuda a melhorar o fluxo e o sensorial pesado dos filtros minerais, até quando a gente usa para fazer a combinação entre eles, né, diminuir a carga de titânio, por exemplo, e substituir por uma parte de hidroxiapatita. Ele ajuda na redução dos efeitos esbranquiçados, aumenta o perfil de segurança de um produto, né? Um produto feito com titânio versus um produto feito com apalite, ele tem esse perfil de segurança pela compatibilidade. E eficiência contra absorção de raios UV é semelhante aos demais filtros físicos. Inclusive, o fabricante tem um estudo mostrando a composição de um filtro comum de titânio e de zinco versus um de apalite, e que a região de absorção é praticamente a mesma. Então, a gente pode dizer que é uma performance semelhante. O apalite, ele minimiza o esqueleto esbranquiçado. Aqui na foto tem o exemplo de uma formulação feita com uma alta carga de titânio e de que o apalite substituiu uma parte dela. E ele atua tanto no sensorial, diminuindo o sensorial, tirando o aspecto pesado, quanto na aparência, né? Quando deixa esse rastro branco, após a aplicação, não é um ponto positivo de protetores solares. Até porque mancha. Apalite, avaliação da performance em testes em vivo. Aqui entra uma observação importante, que toda vez que for fazer a comprovação de eficácia de proteção UVB, o teste precisa ser em vivo. Isso acontece porque o produto não depende só da transmitância da ultravioleta, né? Transmitância versus absorção. Ele depende da interação do produto com a pele. Por quê? Existe um caminho, né, podemos dizer assim, que pode ser explicado como um fornecimento de íons cálcios e fosfato para a pele e que cria, em contato com o substrato, que seria a pele, cria um escudo protetor. E esse mecanismo é que possibilita a proteção contra a radiação. E por esse motivo, ele não pode ser reproduzido com exatidão em substratos de teste em vivo comum. In vitro, desculpa. Esse aqui foi uma avaliação da performance de proteção do apalite em teste em vivo. Aqui foi feito uma emulsão com 22% de apalite, sem nenhum outro tipo de filtro solar, para verificar as regiões de absorção de radiação. E esse aqui foi o resultado, né? A região de VB foi de 280 a 315 e a de UVA de 315 a 400. Um dos apelos de multifuncionalidade do apalite é devido a esse estudo feito pelo fabricante, que indica que os sinais de envelhecimento
melhoria da textura e elasticidade foram evidenciados em um estudo que eles fizeram com 6% de apalite, né, era um creme, 6% de apalite, comparado com um creme sem o ativo em 10 voluntários. E daqui veio os claims de soft focus evidente, pela percepção da maioria dos participantes, da redução de rugas e linhas profundas em 3 participantes, e a média geral do estudo mostrou que ele diminuiu em quase 10% a rugosidade da pele e aumentou em mais de 10% na viscoelasticidade, né? Então, de forma geral, é um produto que contribui para a melhoria da aparência. E a longo prazo, que pode ser utilizado com os claims para a suavização de sinais de envelhecimento. Hidroxiapatita para proteção ou venas prateleiras. Eu encontrei esses produtos que têm a hidroxiapatita como um dos filtros, tanto para booster quanto para melhoria de pele, que foi um da Clinique, que foca totalmente na proteção de filtros minerais para o rosto e destinado para peles sensíveis. Esse do Dr. Andrew, que é um protetor de maior fator de proteção solar também para defesa da pele. Um da NARS, que tem a combinação de filtros de apatita com outros filtros e de óxidos para dar cor para a pele. Então, ele dá cor enquanto protege. E o último, da Dr. Dermy, que evidencia um amplo espectro de proteção. Nós fizemos na Color Mix, baseado em todos esses claims, um filtro natural de fator 30 para seguir uma proposta de um ingrediente totalmente, né, sem ingredientes controversos, sem silicone, algo que pudesse realmente entrar na categoria de natural. E a nossa escolha foi usar o Apalite em combinação com o óxido de zinco para atingir essa eficácia. Nós fizemos a avaliação do teste de eficiência, né? Essa foi a concentração. Usamos 25% de Apalite, 4% de óxido de zinco, e o FPS que nós conseguimos foi mais de 30, e o EVA foi de 12. Então, como ele seguiu a proporção de proteção UVA e UVB, ele passou nesse teste. Esse aqui é um vídeo que mostra a aplicação, para ver que o rastro é bastante minimizado em comparação com outros filtros minerais. Ele desliza fácil e quase não deixa nenhuma marca, né? É bem... No final da aplicação, ele é praticamente imperceptível. Nós estamos fazendo outras formulações, avaliando o Apalite em outros tipos de sistemas, por exemplo, para fazer bastões. E então, no próximo ano, a gente vai ter mais dados e mais novidades nessa parte de proteção solar, com certeza. Esse aqui é o nosso resumo de soluções para filtros solares, baseados na formulação que a gente desenvolveu, que eu posso compartilhar com vocês. A gente pode utilizar modificadores geológicos para suspender as partículas, tanto para produtos que têm fase aquosa, quanto para produtos com fase oleosa, que seria o Optigel CK, que é uma bentonita, ou o Helbic 7590. Que ele é uma trihidroxistearina advinda do óleo de rícino. Goma xantana natural certificada e transparente,
né? Nessa fórmula a gente usou, mas também conseguimos usar para, por exemplo, para produtos pós-sol que exigem alguma transparência, né? Para aumentar o sensorial de produto hidratante refrescante. Então, aqui a nossa opção é a Cosmoderm X34. Emoliente para melhorar o deslizamento e sensorial de produtos com alta carga de pós. A nossa opção é o Cosmoderm Fio, que é um éster de cadeia média, natural e certificado. O toque dele é leve e não pegajoso e ajuda na dispersão de filtros. Opa, desculpa aqui que eu repeti. Emulsionantes para filtros físicos e naturais. Temos algumas opções. Na formulação que a gente mostrou, a gente usou o olive oil, né, que é uma cadeia baseada no óleo de oliva, mas a gente também tem um poliglicerol, que é o fitoquero L, e o cetilfosfate, que é o Evermap 160K. Temos os umectantes para sistemas naturais, que é o Cosmoderm Propanediol natural e o Cosmoderm Pendiol natural. E aqui eles entraram na formulação para ajudar a dispersar o apolite com maior facilidade, já que era uma carga considerável, apesar dele abrir bem em água, o umectante ele ajuda nessa compatibilização. Isso para quando a gente prepara uma emulsão. Booster de proteção para produtos de cuidados ao sol. Esse aqui entra na categoria lá do skin minimalismo e de multifuncionalidade. Esse aqui são alguns protetores do mercado que mostram como esses claims estão sendo abordados pelas marcas. O primeiro protetor aqui da Datina, ele tem um fator de proteção alto em combinação com vitamina C e niacinamida. O protetor da Adicus, ele é tonalizante. E um dos apelos que ele demonstra é proteção contra a luz visível, né, ocasionada pelos óxidos de ferro dos pigmentos adicionados para tonalizar. Então, ele tonaliza e protege também nessa região. O protetor solar da Salve, além da alto fator de proteção, ele explicita a proteção contra a luz azul, contra a luz visível, contra o infravermelho e contra a poluição. Então, aquela ampla proteção que a gente viu nas tendências é praticamente resumida com esse protetor. Photoage Water, esse protetor aqui, ele tem um efeito hidratante, né? E tem inclusão de ingredientes para hidratação, como ácido hialurônico, alguns outros extratos hidratantes. Ciactive ZT, booster de proteção de luz azul. Esse produto, ele é derivado de algas zonária da região dos Açores e ele funciona formando um escudo que protege a pele contra a ação da luz azul. Esse gráfico aqui, ele não está tão em alta resolução, mas dá para ver que os seus grupos, né, que são dos polifenóis, das moléculas que absorvem o UV presentes naturalmente nessa alga, eles absorvem uma quantidade significativa na região da luz azul. E por isso foi a escolha para o desenvolvimento desse ativo. Então, ele é antioxidante, ele protege a pele contra as espécies reativas de oxigênio e de poluição. E os estudos em vivo do fabricante indicam que ele previne a hiperpigmentação, melhora a elasticidade, tem estudos também sobre a densidade dérmica, né, em como ele proporciona esse efeito para um cosmético. Também tem estudos revelando sobre a melhoria da hidratação, da ação clareadora e de suavização dos sinais de envelhecimento. Ele é solúvel em fase aquosa e a faixa de trabalho é de pH de 4 a 8. Proteção com cor, dispersões de pigmento. Aqui na Colormix, nós temos as dispersões de pigmentos orgânicos e inorgânicos. Ele é um produto pronto, só para adicionar ao produto final e homogeneizar. Compatível com sistemas anidros e emulsões. E é possível, a partir desses ingredientes, compor produtos de alta cobertura.
Como são pigmentos orgânicos e inorgânicos, eles não têm nenhum tipo de efeito perolizado, cintilante e nenhuma partícula de brilho. E para evidenciar os claims de proteção solar, eu selecionei as dispersões de óxido de ferro, que vão atuar como esse booster de proteção de luz visível, como o claim de mercado, né, o benchmark de mercado, que são aqui as cores branca, amarela, preta e vermelho, suficientes para fazer as combinações de tonalidades de pele. Outra forma de adicionar cor para o produto, né, cores nudes, são os tons da terra da linha Sim Crystal Soft. Apesar de ser um pigmento de efeito, ele tem efeito mate e não apresenta brilho, né? A partícula é muito pequena, ele não é um ponto de brilho como uma mica qualquer. Ele tem esse revestimento de óxido de ferro, né? O mesmo claim lá da proteção contra a luz visível dos pigmentos da dispersão. Tem alta intensidade de cor e é ideal para formular os produtos de cosméticos nudes. Talvez até combinar com as dispersões, né? Biosun, booster de proteção ultravioleta natural. Esse é uma combinação de extratos de romã, ginkgo biloba, calêndula e chá verde. E eles foram selecionados, sobretudo, por causa da forte ação antioxidante, né? Eles têm alguns claims específicos, como captura de radicais livres e ação anti-inflamatória, mas, no geral, esse booster antioxidante, ele consegue dar um ganho em proteção UV para o produto em baixa concentração. A gente fez um teste a 3% e conseguiu garantir coisa de 1 a 2%, 1 a 2 pontos de proteção em uma fórmula final. Outra vantagem seria que em uma composição mineral de cor muito esbranquiçada, ele, por causa da cor mais para cappuccino, ele dá uma quebrada nesse efeito, no efeito esbranquiçado. Então, dá para usar para compor esse tipo de produto já pensando nesse tipo de apelo. Niosomes, ativos vetorizados. Essa aqui são um dos ativos que a gente tem que são vesiculados, né? Ele tem essas vesículas elásticas e que conseguem penetrar pela pele. O fabricante mostrou para a gente um estudo que está aqui, que ele fez um teste de fluoresceína na pele sem aplicação de niosomes e depois com aplicação de niosomes para verificar o quanto essas vesículas elásticas conseguiram penetrar. Então, ele é um sistema eficiente para além do extrato córneo. O Nioxi é um niosome com uma ação antioxidante e clareadora, baseado numa molécula de oxirresveratrol e que tem praticamente um claim de tudo em um. Tem apelo para clareamento, para melhoria do brilho, suavização de manchas, que são relacionadas a melanogênios, né? Então, sinais de sol, produção de melanina com o passar do tempo. Tem esses estudos em vivo para comprovar essa eficácia de clareamento de manchas e de pontos escuros. Tem a ação de captura de radicais livres e inibição da tirosinase. A tirosinase é a molécula responsável pelo metabolismo da melanina, digamos assim. E ele é um ativo hidrossolúvel, a gente consegue compatibilizar em sistemas aquosos e emulsões. Esse aqui, o fabricante trouxe um teste de comparação com outras moléculas conhecidas do mercado. Então, para inibir a tirosinase em uma certa concentração, eu preciso dessa concentração de resveratrol e de coisa de mais de 50 vezes mais de uma molécula de resveratrol comum. Então, ele tem um ganho muito grande.
E o efeito de supressão de melanina do resveratrol é 150 vezes mais elevado do nióxido do que do resveratrol. Vitamina C, atividade antioxidante e rejuvenescedora. Tal qual os benchmarks de mercado que tem a vitamina C, essas são algumas das nossas opções de vitamina C para alguns tipos de sistema. O NIO-VCS, que é o niosome vetorizado, que tem a molécula carreada, tem ação antioxidante, diminui os sinais de inflamação, aumenta o estímulo de colágeno e sequestra radicais livres. O Everwhite VCT é a vitamina C de origem sintética, é solúvel em água, sequestra radicais livres, né, tal qual a NIO-VCS, até porque a mesma molécula, a diferença do NIO-VCS é que essa molécula vai estar encapsulada para ser carreada através da pele. E a diferença dela, a vantagem seria capaz de compor solução transparente, né? Ele é totalmente hidrossolúvel e transparente em água. O Cosfaderm AP é a vitamina C lipossolúvel. Ela é natural e certificada, e a vantagem é que a gente consegue utilizar em produtos sólidos e anidros. Uma piscina de hidratação híbrida. Para privilegiar os produtos que ainda tem, né, o toque fresco, a inclusão de termos aqua, nós temos a linha Aquajuve, que são diversos ácidos hialurônicos com vários pesos moleculares, que dá para usar tanto isolado quanto na composição, para fazer uma cascata de ácidos. E tem a versão lipossolúvel com estudo in vitro para aplicação labial. Então, talvez fazer um filtro de proteção labial com ácido hialurônico é possível com essa linha. E o Evermood PGA. PGA é o ácido poliglutâmico, que ele é um ativo muito hidratante. O fabricante tem um estudo que demonstra que ele é, inclusive, superior ao ácido hialurônico, tamanho a sua higroscopicidade, a capacidade de reter água na superfície da pele, e é eficaz em baixas concentrações. Cuidado pós-sol. Aqui, os claims que nos dizem respeito seriam a restauração da pele queimada, né, a barreira que foi afetada, a diminuição de sinais de inflamação e fragilização, que é a vermelhidão, principalmente, e o alívio da dor e da irritação e da coceira da pele. Bioingredientes, o poder da biologia. Os benefícios, né, da biologia continuam e vão ser cada vez mais explorados nos mercados. Aqui entra toda a parte de ingrediente fermentado, biotecnológico, prebióticos, posbióticos, né? Tudo que for relacionado ao cuidado e equilíbrio da microbiota. Mais um niosome, né? Uma molécula vesiculada, dessa vez com ação corticoide-like para alívio de sinais de inflamação. Esse aqui, ele é derivado do mangostão, do extrato de levedura enriquecido com zinco e do magnolol. Uma coisa que eu acabei não comentando na apresentação do niosome foi a capacidade de a gente incluir ativos com diferentes solubilidades em um único produto por causa do sistema de bicamadas. Então, eu encapsulo na parte que tem afinidade com a cauda polar, os ativos, né, com mais tendência a lipossolúveis, e eu consigo deixar na parte de dentro, que tem mais capacidade mais interatividade com a cabeça polar, os ativos hidrossolúveis. Então, também tem essa vantagem. Ele é um complexo para cuidado da pele sensível e reativa ao alívio dos sintomas, né, urticárias, eczemas, rosáceas, e aqui também entra todas as reclamações dos problemas pós-sol. Tem estudos in vitro para determinar a recuperação das células após a exposição do dano induzido, e um estudo in vivo em comparação com a hidrocortisona, para a recuperação de barreira após o dano, também da manutenção da hidratação e da redução da vermelhidão. Esse aqui que eu trouxe foi a comparação com a hidrocortisona, que mostra que o niocêncio tem a capacidade, né, de reduzir o sinal de inflamação praticamente tão bem quanto contra um cortisol comum. Por isso, ele recebe esse claim de corticoide-like. Enquanto o
O placebo e o controle negativo, que não receberam nada, tem essa vermelhidão acentuada. Neonag, hidratação e recuperação da barreira agredida. Ele é também um niosome que combina glucosamina, fitoceramida, PCA, né, e extrato de levedura. Ele consegue restaurar a barreira original da pele e elevar os níveis de hidratação da derme e da epiderme. Tem os estudos in vitro para determinar o aumento da produção de colágeno e de ácido hialurônico, e estudos in vivo para demonstrar a suavização dos sinais de envelhecimento, redução da perda de água transdermal e aumento dos níveis de hidratação. Então, esse é um dos nossos principais ingredientes do portfólio para fazer a recuperação dessa barreira original. Bioativos da flora africana. Aqui estão os nossos óleos africanos que conseguem, que entram aqui no cuidado pós-sol por causa da retenção de hidratação, principalmente, por causa dos efeitos anti-inflamatórios e que ajuda a recuperação da barreira ou na formação de filme. Cada um deles, baobá, marula, manquete e ximênia, tem alguma atividade mais propensa do que os outros, mas no geral, todos eles fazem isso muito bem, né? Que é essa recuperação de barreira e de manter a hidratação e a retenção de água em uma pele, sobretudo uma que precisa disso, que perdeu num processo de exposição ao sol. Fosfaderme zinc lactate, ativo multifuncional e conservante para as áreas sensíveis. Esse ativo, ele reúne o zinco, que é um elemento importante para a manutenção das células da epiderme, e o ácido lático, que ele é um fator de proteção, de hidratação natural, que regula a hidratação, faz a esfoliação, né, naturalmente, e que reduz os níveis de perda de água transepidermal. Ele tem como bônus, né, como bônus do ativo, por causa dessa combinação, a atividade anti-inflamatória e antioxidante. Então, pode ser uma proposta para ser booster de proteção de formulações para cuidados pós-sol. Ele é hidratante, atua como conservante de amplo espectro. Esse aqui é um challenge teste feito a 1%, e que mostra que ao longo de 28 dias ele conseguiu eliminar todas as classes de micro-organismos necessários. A partir de 0,2%, ele funciona ou como ativo ou como booster, e que pode ser combinado com outros tipos de conservante para garantir uma proteção eficaz. Ou utilizar ele a partir de 1% em alta concentração como conservante único da formulação. Outra coisa é que ele não tem, né, o claim de conservante, né, ele é praticamente um conservante, livre de conservante, não é listado, também tem esse tipo de benefício para a formulação. Aqui estão algumas das referências e das reportagens que eu utilizei para fazer as pesquisas. Aqui tem um estudo também, se alguém ficou curioso sobre a diferença do pele e do rosto e do pescoço da senhora. E agradecemos aos presentes pela atenção, aos colaboradores Color Mix, que nos ajudam todos os dias, e aos organizadores do evento pela oportunidade. Qualquer dúvida, se precisar de material, quiser acesso às nossas formulações, às nossas literaturas, pode perguntar para mim, mandar e-mail ou ir direto no QR Code. E muito obrigada. Obrigado, Juliana. Muito obrigado pela aula. E vamos lá para a sessão de perguntas. Relembrando, quem quiser colocar suas perguntas, pode colocar na barrinha aqui embaixo no Q&A ou no chat, que a gente vai passar para a Juliana. Já tem algumas perguntas aqui, Ju. Qual seria a faixa de pH de estabilidade do Apalite? Como é uma molécula de cadeia cristalina, a recomendação do fabricante é que ele seja trabalhado em uma faixa neutra, por volta de 6 a 7. Se diminuir muito, né, pode haver algum desequilíbrio dessa estrutura cristalina,
que garante diretamente a proteção UV que a gente está utilizando de apelo. Obrigado, Ju. Mais uma. Consigo fazer um protetor de FPS 50? Consegue. Porém, aqui entram algumas questões. Por exemplo, se for só de carga mineral, pode compor com outros filtros, porque, por exemplo, na nossa formulação, a 25% a gente atingiu um fator de 30 em combinação com 4% de óxido de zinco. Uma opção é aumentar a quantidade de zinco, mas isso sempre vai impactar no efeito Blue Light, no esbranquiçamento. Então, tem que achar uma forma de balancear essas cargas, mas é possível. Outra coisa, reduzir uma parte da quantidade de titânio e substituir por apalite, não fazer a substituição total, mas parcial, para tentar atingir um nível maior de proteção, ou utilizar os filtros orgânicos. Isso porque o apalite, como particularidade, ele usa uma quantidade significativa de água para manter ele disperso e hidratado para o uso. Né? Se faltar água, ele vai acabar ressecando e tornando o sensorial diferente do que aquilo que a gente comentou. Né? Diferente do esperado, vai tornar a experiência do consumidor um pouco problemática. Precisa de uma quantidade de água ideal para manter o deslizamento, a dispersão adequada, para não formar grumos. Obrigado, Ju. Mais uma. É possível fazer um produto combinando os ativos boosters com o apalite? Com certeza. Em um dos protótipos que a gente já chegou a fazer, a gente utilizou o Biosan, mas dá para fazer sem problemas, usando o Neosome, são compatíveis. Basta estabilizar. Estabilizando não tem problema nenhum. Fazendo os testes de estabilidade, de performance, de proteção UV, não tem nenhuma contraindicação. Pergunta mais relacionada com a apalite também. Ele serve para preenchimento? O apalite que nós comercializamos, que é do hexapatita para uso cosmético, não serve para usos intradérmicos. Não pode ser utilizado nesse tipo de produto. Tem uma última pergunta aqui, Ju. Qual a melhor forma de dispersar o apalite? É da mesma forma que um titânio normal? A melhor forma que nós encontramos no laboratório foi unindo um pouquinho de umectante, por isso que eu destaquei o Cosmoderm propanediol, que ele ajuda bastante nessa solubilização, nessa dispersão da fase solúvel do apalite. Então, foi isso. A gente solubiliza em água e umectante e dispersa por bastante tempo até ele virar nessa concentração, até ele virar praticamente uma pasta homogênea. E dela a gente acrescenta na emulsão. Agora, dá para dispersar também em fase oleosa direto no emoliente. Mesma forma, adiciona no emoliente, faz a dispersão e depois segue na formulação para a criação do produto anidro. Obrigado, Ju. Tem mais uma pergunta. O efeito da proteção solar é imediata, assim como o dióxido de titânio? É imediata, porque ele é um filtro físico e ele vai depender dessa reação com a pele. Então, sim, o contato com a pele garante essa proteção. Tanto que o nosso teste em vivo foi aprovado. É da mesma forma. Tá ótimo. Bom, eu acho que encerramos aqui as questões. Juliana, suas considerações finais? Muito obrigada pela presença, por tudo, Ale, Abreu, ABC. Queria dizer que estamos bastante empolgados na Colormix com as possibilidades de desenvolvimento de produtos, principalmente que
com a hidroxiapatita. A gente tem um plano aí para o próximo ano de aumentar o nível de exploração dessas formulações, dos tipos de produtos, e que quem quiser informações e ficar em contato com a gente, por favor, não deixe de fazer. Bom, eu queria agradecer a todos que estiveram presentes aqui na webinar, a ABC, mais uma vez, por todo o apoio, o suporte que nos tem dado, ao time da Color Mix também, a Juliana, mais uma vez, pela excelente apresentação, e a gente se vê numa próxima webinar. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia a todos. Muito obrigado, Juliana. Até mais. Obrigada.